Fala pessoal, tudo jóia? Bom, não avisei que ia estar aqui de novo, né? Só um tempo que sobrou, então vamos aproveitar aqui esse tempinho para esclarecer algumas dúvidas, perguntas que vão chegando. Quando dá tempo de fazer aqui ao vivo e conversando com a galera, a gente vai tentando fazer também. Então, quem estiver entrando, quem quiser conversar, fica à vontade para passar pergunta e dentro do possível eu vou tentando responder. Lembrando que eu não sou dono da verdade, não sou mestre de ninguém, aqui é só um bate-papo mesmo, para ajudar a tirar as dúvidas que o pessoal vai passando, principalmente por mensagem privada, né? Quem tem dúvidas, algumas coisas de prática interna, essa parte que eu tento explicar e que eu tento instruir, o pessoal tem os grupos, né, que eu instruo, tem um grupo fechado, então eu já comentei sobre isso, tem alguns vídeos ali, pode ir passando pergunta, a gente vai conversando, e eu deixo, de vez em quando dá um tempinho aqui, espaço para a gente conversar e esclarecendo. Então ontem eu fiz um vídeo curtinho aqui com a Grace, a minha imagem, o som ficou um pouquinho ruim, por causa de uma questão de comunicação aqui do prédio que eu estou, então desculpem, não ficou tão bom assim a gravação, do que eu falei, né, do que eu disse, mas tem um evento agora que vai acontecer em Novo Hamburgo, a gente vai fazer dia 26 e 27 de novembro, que foi o que a gente conversou ontem, todos estão convidados, claro, né, verifique aí restrições médicas ou alguma coisa assim, no caso de comparecer, mas todos são bem-vindos. Tem o link do evento, está no meu stories aqui. E quem precisar também do link ou de mais informações, pode passar uma mensagem para mim no privado. Eu não sei perto de onde vocês estão, mas aqui está uma chuva meio estranha. Já veio, já voltou, agora está começando a chover de novo. Vou ficar meio esperto aqui, porque costuma encher d'água essa época do ano em alguns locais. Então se cuidem também em relação a isso. Do que o pessoal perguntou do evento, acho que já deu para esclarecer bem ontem. Não sei se ficou alguma dúvida. Se tiver, postem aí sobre o evento, tá? Se tiver alguma dúvida sobre prática, tranquilo. A questão de quem começa e para, essa coisa, é questão de organização mesmo, né? É de cada um, né? Tem a ver muito com a disciplina. Prática interna exige um pouquinho de disciplina, um pouco de querer curar mais rápido alguma coisa que está incomodando, de uma maneira mais leiga, para dizer assim, né? Então sempre que a gente vê que tem alguma coisa que está machucando, a gente não pode se acomodar, ficar confortável ao que está doendo, né? Ao que está fazendo mal. A gente tem que superar, tem que transcender isso e tirar a nossa identificação de 7 infernos. Quando eu falo de 7 infernos para o pessoal, já comentei isso em vídeos, tem a ver com os 7 distúrbios emocionais. Então, os 7 distúrbios emocionais, raiva, ódio, medo, aquela coisa toda, cria condições emocionais que geram também problemas físicos, geram consequências. A maior parte das coisas não tem nada a ver com karma. Até postei um texto hoje falando de egrégoras. O pessoal passa muita pergunta sobre egrégora. Eu já gravei vídeo sobre isso, explicando lá atrás. E hoje eu postei um textinho, está lá no Facebook. Não cabia o texto aqui no Instagram, então eu coloquei lá no Facebook. Mas eu dei uma explicada com base naquilo que eu entendo. De novo, eu não sou dono da verdade, não sou mestre de ninguém. Mas a questão de egrégora hoje em dia virou tipo quinta A com quinta C, que fica brigando para ver qual é a sala melhor de aula. Não é assim que funciona. Então, a egrégora no sentido, na tradução da palavra, não sei se alguém já teve curiosidade para pesquisar sobre isso, pesquisa na internet, nas redes aí, o que significa egrégora, para entender um pouquinho mais. Não tem nada a ver com o mundo espiritual, não tem nada a ver com prática interna, não tem nada a ver com espíritos ascensionados. Tem a ver mais com uma condição humana de reunir pessoas para que desenvolvam qualidades ou faculdades ou técnicas usando o corpo físico, emocional e mental. Então, se egrégora é uma unificação do corpo físico, emocional e mental, está atado à matéria, porque a mente é matéria, né? Quando a gente estuda a parte antiga, alquímica, magística, a gente entende que a mente, maia, ilusão, é a matéria. Mas não uma ilusão como se a gente tivesse que desdenhar ou gerar sarcasmo nisso. Por isso que egrégora tem a ver com o nosso mundo aqui de entendimento. E não quando a gente trabalha cunhos ou tradições antigas, que é o que a gente tenta praticar, pelo menos é a forma como eu transmito e da forma como eu aprendi. O conceito de egrégora é uma coisa mais recente, né? Aí o pessoal começa a criar egrégora espiritual como se os espíritos competissem entre eles. Não. Quando há competição é porque ainda existe um dualismo destrutivo, né? E não um dualismo como a energia se entrelaçando, né? Como a energia indo e vindo, yin e yang, vamos dizer assim.
Quando a energia é destrutiva, não importa se ela está no plano físico ou no plano astral ou em alguma outra dimensão. Se ela é destrutiva, não tem a ver com o plano dimensional, ou o plano da luz, ou o plano das sombras em que se encontra. Tem a ver com o estado de consciência destrutiva em relação à energia do meio. Energia do meio enquanto energia cósmica universal. Pensa assim, imagina que você tem uma geometria sagrada. Vamos trazer para uma receita de bolo. Imagina que você vai fazer um bolo, vai? É esse bolo que você vai fazer, você tem que criar ele com uma geometria e com os ingredientes certos para que sirva uma quantidade X de pessoas. Então você tem que fazer aquele bolo usando uma receita. Qual que é essa receita? Alguém te ensinou. Ou você criou aquela receita pela primeira vez, usando o seu conhecimento dos elementos. Então você tem que conhecer muito bem do fermento, da fermentação, do tempo correto, da temperatura correta, de quais são as frutas ou o que você vai usar para fazer aquele bolo. Então, de uma maneira bem simplista, se você não tem os ingredientes certos, a forma correta e o tempo correto de cozimento, a chance de dar errado é muito grande. Se a gente já recebeu essa receita de alguém, a gente já está evitando errar por tentativa e erro. Então, o que a gente faz é pegar receitas antigas, fórmulas antigas, e trabalhar essas fórmulas de um jeito em que a gente consiga encurtar o nosso tempo de sofrimento. Então, quando o Gautama Buda, quando o Lao Tse, quando os Krishna falavam da gente se iluminar, sair do sofrimento, não tem a ver a gente se tornar melhor que as pessoas, criar uma egrégora específica para mim e para o meu ego. Não é isso. Egrégora é quase ego, né? Egrégora, ego. Se a gente pensar assim, enquanto seres que são egoístas, não funciona. Então, quando a gente usa o termo egrégora aqui, para algum texto, para falar de algum método, alguma coisa assim, é mais para o pessoal entender que são pessoas afins. São comunidades de pessoas, encarnadas ou não, que têm determinada competência de algum assunto ou algum método, e eles tentam transmitir ou ajudar as pessoas, ou prejudicar as pessoas usando aquilo que eles sabem, mas são só um conjunto de seres. Enquanto ainda seres individuais, que são, de certa forma, atados àquela condição de subsistência ainda, né, que ainda dependem da energia para sobreviver, enquanto consciência, um indivíduo, não transcenderam a questão de dualismo, enquanto material e espiritual. Dualismo não no sentido de energia yin-yang, ou negativo e positivo, não é isso. A energia ela é circulante constantemente. Mas quando a gente transcende a questão do dualismo material ou espiritual como duas coisas distintas, a gente começa a trabalhar com o que eles falam, né, do micro e macrocosmos. Então, para seres que realmente ascensionaram a energia consciencial, já não estão mais atados à matéria em um plano dimensional específico, nem físico, nem astral, nem nada disso, são seres já de energia, não tem essa questão de egrégora, porque não tem um agrupamento de seres melhores que tenham um conhecimento diferente. Eles fazem parte de um coletivo, como se fosse, não uma rede neural coletiva, isso seria meio subjetivo ou místico demais, mas uma consciência coletiva em que permeia as coisas. Eu gosto muito dos livros do Ramatiz. Ramatiz é um cara que eu respeito muito, é um espírito que eu tenho muita identificação. Estudei muitos livros dele, muito tempo atrás, e realmente tenho um entendimento muito forte da conotação, né, da forma de entender matéria e espírito. Então, se a gente pegar Ramatiz, existe uma cidade espiritual, eu mencionei sobre isso, que ele que sustenta. Então, quando o Ramatiz fala em um dos livros dele lá, que ele pode aparecer de repente em um meio, por exemplo, na Umbanda, ele pode aparecer como um Pai Tomé. Aí, como Ramatiz, ele pode aparecer como um indiano de turbante, que é o mais famoso aí, que o pessoal tem a fotinha dele, né? Como o mestre Ramatiz. Ou ele pode aparecer também como uma bolinha de luz. Então, existe uma colônia espiritual que ele sustenta, entre outras coisas, que é um desdobramento no plano astral do corpo mental dele. Então ele, a partir do corpo mental, o equivalente a uma bolinha de luz, olha, lógico que não é assim que funciona, mas imagina um corpo de consciência em que abarca toda a matéria e todo o plano astral ao mesmo tempo. Então é uma camada que vem antes do plano astral. Pensa assim, né? Corpo físico, corpo astral, corpo mental, corpo búdico, corpo causal, corpo átmico, enfim. A gente cria corpos. São corpos de energia. Então, se a gente pegar um corpo búdico, um corpo de luz, ele não está atado ao plano astral. Então, o Ramatiz ele sustenta uma cidade astral, assim como tantos outros mestres. Ele é aquela cidade.
Ele pode aparecer dentro daquela cidade usando um turbante ou aparecendo de outra forma? Pode. Mas ele mesmo fala, né? Muito mais simples para quem não está mais atado à forma, quem não está mais atado aos preconceitos, aos dogmas, a parte de fanatismo, é muito mais fácil ele aparecer como um bloco consciencial e acopla no sistema neural e traz a informação que é necessária em desdobramento mental. Ah, mas isso é muito mítico, é muito subjetivo, isso não existe. Cada um estuda e aprendeu da forma como lhe cabe. Não sou dono da verdade nem mestre de ninguém. Não estou aqui para ficar falando o que eu acho e sim o que eu pratico. Ou tento praticar, né? De repente também sou só algo mais louco, um mais louco que o outro, que a gente vê hoje falando dessas coisas, né? De repente estou iludindo as pessoas, então busquem estudar isso. Os livros do Ramati são muito bons. Então o que eu estou citando aqui está escrito no livro, né? Não estou inventando, estou citando o que ele menciona. É lógico que no livro não está escrito que ele é uma cidade espiritual, não está dessa forma. Ele é uma coluna astral também, porque o corpo mental dele, ele plasmou aquele local para que as pessoas fossem tratadas e recebidas ali e tivessem o plano astral como um ponto intermediário da dita evolução. Então, se a gente está aqui no corpo físico e o pessoal acha que a gente está num plano de sofrimento, então o plano de sofrimento que a pessoa se encontra é um inferno que ela tem que lidar. Qual que é esse inferno? É raiva? É medo? Não importa de onde vem isso. Se a gente pensar, por exemplo, no nosso corpo, microcosmos, pensando ainda nessa questão de egrégora toda, tá? Estou tentando juntar aí as perguntas que o pessoal fez desde que eu escrevi o negócio lá. Quando a gente pega a energia do nosso corpo, o pessoal não fala dos rios de Qi, meridianos, sistema elétrico do corpo, eletricidade. A eletricidade ainda é mal compreendida, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas se a gente pensar em eletricidade, os rios de Qi, rios de energia, circulam o nosso corpo todo. Por quê? A nossa consciência acopla nessa junção de células, átomos, fótons, essa coisa toda, e dá essa forma a partir dos elementos da Terra, que é o composto que a gente tem aqui nesse planeta. Se você nasce em outro planeta, você vai ter um outro composto para gerar um outro tipo de forma ali. Então, como a gente está na Terra, a gente gera esse tipo de forma. Como eu não sou físico nem nada disso, não vou me atrever a entrar nesse mérito, que seria aliviando da minha parte. Então, eu vou falar da parte energética e da parte espiritualista, para quem estuda isso e gosta. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo tem esse sistema elétrico, aí sim, para quem estuda a parte física, sabe que a Terra, o manto da Terra, circula eletricidade constantemente. Por isso que a gente tem lá uma série de obeliscos e pontos da Terra em que os nossos ancestrais e seres lá de trás estancavam aqueles monólitos e aquelas coisas em alguns pontos da Terra, porque eles conseguiam detectar, não vou explicar muito a fundo isso, mas eles conseguiam detectar a partir dos meios que eles tinham na época, os pontos de interseção de energia e de corrente elétrica da Terra, em que eles conseguiam canalizar a energia da Terra naqueles monólitos, pirâmides, monólitos e outros fragmentos de outras coisas. Eles canalizavam a energia circulando na parte da Terra, né, da camada da crosta da Terra, que esse movimento, não só tectônico, mas dos meridianos da Terra, que é essa camada de eletricidade que passa no manto, você consegue canalizar para fora. Assim como o nosso corpo, a gente faz o que com isso? Acupuntura. Então, do mesmo jeito que a gente faz a acupuntura no nosso microcosmos, dá para fazer na Terra, né? Então, a gente põe um monólito ali, um símbolozinho aqui. Se vocês pararem para pensar, a Terra é um corpo vivo, certo? Ela respira, tem água, tem todos os elementos que formam o nosso corpo. Por isso que eles falam tanto de micro e macrocosmos. Desde o micro, a célula, o átomo do nosso corpo, até os nossos órgãos, até o nosso corpo, a nossa pele, que é o maior órgão do corpo, né? Só preciso lembrar isso. Qual é o maior órgão que a gente tem no corpo? A pele. A pele não está em contato constante com o ar? A gente não está mergulhado no ar? Isso tudo não é matéria? O ar e a atmosfera da Terra não conectam ao éter, ser o espaço ou o vácuo? Tudo isso não está interconectado? Então é o efeito borboleta. Tudo que a gente faz e a gente tenta utilizar a geometria do universo, a harmonia do universo, para a gente criar e usar a forma, a gente está tentando equilibrar o macro e microcosmo para viver em harmonia e não em guerra. E aí que tá, quando a gente segmenta isso que uma egrégora é melhor do que a outra, ou que uma egrégora é mais potente, ou que uma egrégora, a minha egrégora, o meu espírito, o meu guia, não é teu. A gente faz parte disso, né? A gente tem que tirar o que é meu, não é minha entidade. São meus amigos. São partes em um outro estado consciencial, em uma outra forma de qualificar, mas ainda assim são seres. Então, tudo que existe como ser, se a gente classifica
como parte de uma egrégora, ou a gente coloca um dogma nisso, né? Que é impor uma verdade espiritual. Então a gente está criando um dogma. Estou impondo a minha vontade. Que é diferente de uma doutrina. Doutrina é você passar um conhecimento. Dogmatismo é você impor o seu conceito de entendimento, enfiar a goela abaixo de alguém. Então a gente não é dono da verdade, assim como eu não sou, ninguém é. Então a gente tem que ter a humildade de aprender com todos. E quando um espírito ascensiona a consciência dele, e ele tem a consciência cósmica, então não tem mais por que ter uma egrégora. Não tem por que ele fazer parte da quinta A ou da quinta C, né? Por que ele vai ficar competindo? É a mesma coisa que a gente fala que um orixá compete com o outro. Um espírito vai competir com outro espírito? Não tem por que fazer isso. A gente faz isso na Terra, em outros planetas, dimensões. Aonde há guerra, aonde há dualismo e preconceito, é porque não houve ascensão da consciência. Isso é simples, né? Se existe guerra, não importa de qual raça seja, né? É igual que assim, a gente sabe que existe uma série de seres no universo para quem estuda isso. Obviamente o universo é habitado de forma infinita. Não só físico, mas astralmente, dimensionalmente. A ciência já conseguiu identificar pelo menos 11 dimensões distintas. Vocês podem pesquisar que saiu matéria sobre isso já, não estou inventando não. Não vou entrar no mérito de física quântica, porque eu não sou físico, então não vou discutir física quântica. Mas se a gente pegar e estudar um pouquinho da parte energética, eles falam que o ovo, né, o começo do universo era Panku, ou Panku. E dele se fez o Yin Yang, a polaridade. E isso dá todas as formas de todas as coisas. Então quando a gente passa a entender que o corpo da Terra, o nosso corpo, a nossa galáxia, o nosso sistema solar, o nosso universo, é como se fosse uma grande condensação de energia, assim que a gente entra na geometria e busca essa geometria, o equilíbrio do céu e terra no nosso corpo, a gente passa a ressoar de uma forma mais positiva. Então o nosso corpo tende a responder um pouco melhor. Quer dizer que a gente não vai sofrer, que não dói, que não sei o quê. Aí já é misticismo, né? A gente tem que sair um pouco do misticismo e focar no que é interessante, que é a gente se curar. Curar do quê? Principalmente do preconceito, do julgamento. É igual, eu estou falando aqui, de repente tem alguém ouvindo que não gosta disso, começa a mandar maus pensamentos ou energias. Lembre que vocês estão ouvindo o meu passado, né? Lembra disso. Para a informação que está saindo da minha boca aqui agora chegar até vocês, não tem que passar por corrente elétrica? Sim, tio Terry, tem que passar por corrente elétrica, senão não chega a informação. Então leva uma fração de segundos para chegar, leva uma fração de segundos, mas já não é o passado? Assim como o que eu escuto ou vejo de vocês é o passado de vocês. Quando que a gente está convivendo em tempo real? Depende da distância em que a gente está. O que é a distância que a gente está? Tempo da luz se manifestar. Os átomos, fótons. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma partícula aqui, ela pode estar do outro lado do universo. Qual é o tempo que a gente demora para sentir isso? Ou para a nossa consciência receber aquele fluxo de eletricidade? Estou explicando isso para quem perguntou de uma forma mais técnica, tá? Não vou entrar no mérito a fundo, não. Só a parte mais rasa, que é para vocês entenderem que os meridianos do nosso corpo, do microcosmos, assim como o manto da Terra que gera eletricidade, que vai para os monólitos, aquela coisa toda que os nossos ancestrais usavam, isso também acontece no sistema solar, na galáxia, no universo, e assim sucessivamente. Não só a nível físico. Por isso que eu afirmo, toda guerra que a gente tem aqui ou em qualquer outro planeta, dimensão, não importa se material ou não, ainda é uma forma ignorante de exercer a consciência na matéria. Porque se há um equilíbrio, não há esse tipo de sofrimento desnecessário. O sofrimento ele existe como uma forma de cura, por mais que isso doa, né? E dói, porque a gente toma uma porrada e dói. Se alguém me machucar, eu acho que eu vou sentir dor, eu vou ficar puto como qualquer um. Ninguém está aqui para ser idolatrado, para criar uma egrégora. Pelo contrário, a gente quer fugir disso, né? Eu quero me tornar parte das coisas, e não separado das coisas. Por isso que não faz muito sentido a gente falar de ascensão desdenhando aquilo que é cultivado por nós mesmos. Então o plano material existe porque a nossa consciência coletiva sustenta dessa forma. Se a gente passa a atuar de uma forma diferente, naturalmente as reações do mundo passam a ser diferentes. Então é mais ou menos isso. Quando a gente fala de egrégora nesse sentido, de dogma nesse sentido, isso não tem a ver com espiritualidade. Isso não tem a ver com seres ascensos.
Isso tem a ver com todas as camadas dimensionais que vocês quiserem imaginar, mas com um agrupamento de espíritos que têm o mesmo interesse. É só isso. É um conjunto de seres, materiais ou não, que têm um interesse afim. Então eles se reúnem lá na quinta A, na quinta B, na quinta C, na quinta D, e fica lá, né? De vez em quando sai uma guerrinha ali, aí um briga com o outro, ah não, mas a minha classe é melhor que a sua classe. Aí já começa a infantilidade, que é o que nos prende à matéria. Não é isso que nos prende aqui? Quando a gente começa a ficar pegado ao sofrimento do outro. Porque se a dor está em mim, a raiva está em mim, não importa quem gerou, ela está em mim. Então eu tenho que depurar ela de mim. E se eu conseguir não gerar isso de novo naquela pessoa, que bom. Se eu não atrapalho, eu ajudo. Se eu ajudo, eu não atrapalho. Se eu não posso ajudar, deixa a pessoa caminhar. Então a gente tem que ver o que quer fazer com essa energia, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou dar uma passada aqui rápida para responder o que o pessoal for perguntando. Ainda tem uns minutinhos aqui, se vocês quiserem conversar, pergunta alguma coisa. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa que eu nem vi aqui. Eu nem avisei que eu ia entrar, é só um tempinho extra. Acabei de dar aula agora, aí estou sentando aqui, que é o tempo que ficou livre. E como veio algumas perguntas, esse negócio de egrégora, de energia. Quando a gente separa por blocos, né? Blocos assim, você tem lá a egrégora que trabalha com Bezerra de Menezes. Então são os médicos afins, a equipe espiritual afim. A egrégora que trabalha com o Larião, a egrégora que trabalha com a Aster Chegando. Aí são agrupamentos, é o que o pessoal cria aqui para entender. É a mesma coisa que a gente pegar a Buda e suas 21 qualidades. A gente pegar todas as formas que o pessoal coloca as qualidades de um espírito, então a gente pode falar que aquelas qualidades daquele espírito, que já é ascenso, né, que é uma energia, de certa forma, em dissolução da consciência, então aí a pessoa agrupa e esse agrupamento, esse conjunto, né, essa classe, o pessoal chama de egrégora. Mas fala o que sobre energia e frequência? Depende. Energia da tomada, pode ligar o liquidificador. Frequência do rádio, liga lá na rádio que você gosta. Não sei, depende. Muito subjetivo. Estou falando brincando, tá? É que depende do que você entende ou quer falar de energia e frequência. Se alguém tiver alguma pergunta, faça, senão daqui a pouquinho já sai. Só passei para comentar. Dicas para sustentar a energia nesse momento difícil. Praticar bastante, né? Se você já sabe alguma prática interna, faz. Se não sabe, aí tem que procurar alguma técnica, algum meio que te ajude a sair em um momento difícil, né? Meios existem, ferramentas hoje está fácil. Comentei com um grupo de meditação, acho que foi na terça-feira, ou ontem com a Grace, não lembro. Está muito mais fácil hoje em dia, mestres encarnados, do que era no passado. Eu sei que o pessoal acha que a gente está no mundo do caos, mas pensa nas yugas, pensa nos ciclos solares, nos ciclos da galáxia. A gente tem a idade das trevas e a idade da luz. Quando isso acontece pensando em frequência energética, aí sim, frequência e energia, vai. Quando a gente pensa em frequência de seres, quanto mais próximo a gente está do Sol central, o Sol central aqui no caso do lugar que a gente está agora na Terra é M45, né? Sol de Alcione, é o Sol central dessa galáxia. Então o nosso Sol daqui gira em torno do Sol de lá, e a gente gira em torno do Sol daqui. Se vocês pensarem num centro, como se fosse um ovo, como se fosse um ovinho, imagina o Sol central aqui. Quando a Terra se afasta mais para cá, idade das trevas. Então aqui é muito mais difícil encarnar seres com uma consciência mais desenvolvida em relação ao que é espiritualidade, ao que é energia cósmica, energia universal. Então está afastado aqui, idade das trevas. Aí aqui ao longo dos milênios e milênios e milênios a Terra vai vindo de novo. Então aqui ela vai chegando mais próximo do Sol central porque é um ovo, né? Não é redondinho, é meio oval a energia circulante. Oval espiralado, tá? Estou mostrando aqui em 2D, vai. Então a gente está passando aqui. Conforme a Terra vai chegando mais perto daqui, vai entrando numa yuga, numa era de luz, porque está mais próximo do Sol central, consegue receber mais energia. Pensa numa usina elétrica, vai. Então você tem lá um monte de energia cósmica universal flutuando ali no universo cósmico. Aí alguém vai lá e põe uma turbina. Estou falando de forma leiga, pelo amor de Deus, não me critiquem. Estou só falando de forma leiga, tá? Estou só brincando aqui. Para quem estuda mais a fundo, me pergunta mais a fundo. Então, tem uma turbina. Então está passando aquela água cósmica, cai na turbina aqui e está gerando eletricidade. Essa eletricidade da turbina, você não vai receber ela do mesmo jeito que ela sai da turbina na tua casa. Queima a tua casa e a cidade inteira. Então ela passa por uma usina de transformação, passa por um transformador, por resistência, até chegar na tua tomada, a 110, 220 volts. Então a nossa Terra aqui
quando ela está na idade das trevas, para um ser de 1000 volts encarnar num corpo de 110 volts, é um sacrifício muito maior do que quando a Terra consegue receber 500 volts, 700 volts, 1000 volts. Beleza, idade da luz completa, todo mundo iluminado e ascensionado. Acaba a egrégora, acaba os seres ascensos, todo mundo faz parte de um sistema neural, sistema de luz, onde todos os seres, ao mesmo tempo que você é a gotinha da chuva, você é o oceano. Então você cai do céu, cai dentro do rio, o rio cai no oceano, o oceano evapora e se torna o céu de novo. Então é o ciclo da Yuga, é o ciclo de geração da energia. Quando a gente fala que quer trazer isso para o corpo, a gente pode esperar as Yugas, que é o ciclo natural que o universo tem de dilatar, contrair, aquela coisa toda, que é a expansão e retração da própria energia. Não é de forma tão simples, mas vamos dizer que seria assim. Então, quando a gente busca uma forma de otimizar esse tempo, a gente tem fórmulas para isso, que são práticas. E aí cada um vai de um jeito, porque tem gente que vai pela alquimia, pela magia, ou espera o ciclo normal de desenvolvimento científico, vamos dizer assim, né? Onde a metafísica vai se unindo à ciência, e a própria metafísica vai respondendo, porque aí você se conectar com espíritos deixa de ser espírito enquanto é ser superior. Você pode ter um equipamento ou um meio aqui em que você se comunica com seres de uma outra dimensão, como se estivesse ligando, né? Se a gente pensasse aí na época dos índios, que nunca tinha visto um telefone, aí você pega um telefone e dá um celular para o índio lá, para ele é uma coisa apocalíptica, é coisa do futuro. Então, presente, passado e futuro, se a gente pensar em coexistência de energia, não existe, né? É uma forma em que, eu vou explicar de forma leiga, porque senão tem pessoal que estuda física e depois vai querer falar que eu estou falando de física. Eu não estou falando de física, estou falando de coisas místicas, de coisas que não existem, tá? Então nem acredita nisso não. Então, imagina que a luz, ela tem um tempo e esse tempo é afetado por magnetismo. Então se eu olhar a estrela de Sírius daqui agora, eu estou olhando 8 anos-luz de distância dela. Então cada ano-luz responde a X, faz as contas de quanto tempo você leva para chegar em Sírius. Se eu projetar a minha consciência para o sistema neural, elétrico, cósmico de lá, eu transfiro a minha consciência e biloco ela lá, a minha consciência está atada à matéria. Ela é imaterial para quem? Para o que sustenta a energia da consciência. Nem adianta explicar. Então, quando a gente transmigra a consciência para alguma coisa, não é fugindo da coisa. Eu não preciso desencarnar desse corpo para estar consciente de outro. A diferença é que aquilo que eu expliquei. Você tem lá a energia cósmica universal. Se você está no 110 volts, você não vai tirar a energia da turbina com 1000 volts e jogar direto no teu fiofó, né? Vai bater na tua coluna ali, morri. Por quê? É o que o pessoal tenta fazer, dar tranco. Então você está num fusquetinha lá que não consegue nem sair da garagem, não adianta tacar querosene nele de uma vez. Você tem que abrir no espaço, vai lá, tira a ferrugem. É isso que a gente faz com prática. A gente vai abrindo os espacinhos, estou falando de uma forma brincando, tá pessoal? Só para divertir um pouquinho. Se a gente pegar a nossa coluna, que é a parte mais importante do corpo, se a gente pensar em circulação energética, quebrou, morreu. Você pode pôr coração artificial, perder um pedaço do cérebro, pôr um rim artificial, coluna fez crack, cordão rompe, né? Então o cordão rompeu, você é ejetado do corpo por obrigação. Então a nossa coluna tem que estar saudável. Quando a gente faz as liberações dos pontos de energia, usando prática, usando forma, usando alquimia, magia ou meio que você conheça, a gente está otimizando o tempo. Então, em vez de eu ficar esperando esse corpo reencarnar, desencarnar, encarnar e desencarnar, pensando no meio material, lembrando que reencarnação e encarnação não é um conceito de prática interna de tradições antigas, principalmente orientais, não tem esse conceito, né? O karma é sua significação, ponto. A reação é uma consequência natural. Isso está lá no Kaivalya, está na Tábua de Esmeralda, está nos canons taoístas, está em todo quanto é lugar, nos Upanishads, cada um do seu jeito. Então, eles explicam da forma como a geração está pronta para aprender ou como as futuras gerações vão conseguir entender no momento devido. Então, quando a Terra chega ali mais próximo do Sol central, tem uma iluminação. Então, os seres que tentam encarnar aqui com uma consciência muito densa não conseguem porque não tem mais a frequência compatível. É como se o 110 volts estivesse tentando se tornar 1000 volts sem ter espaço para isso. Então, ele é ejetado e vai ficar vinculado àquela corrente de energia que é de 110 volts. Estou falando de uma forma brincando e leiga. Lógico que a consciência transmigra de outras formas, mas ela sempre se acopla por um tipo de eletricidade que aqui na Terra a gente vê como corrente elétrica. Mas ela não existe a olho nu, né? Se a gente pensar em frequência e energia enquanto cósmica,
aí a gente tem que transmigrar a consciência e manter o estado, porque a matéria faz parte disso também. O que não cabe para o pessoal que faz prática, ou para quem mexe com magia interna, ou alquimia interna, é desdenhar a matéria, como se esse corpo fosse uma coisa ridícula, em que só a dimensão X é que é importante. Isso não é, porque essa dimensão que está aqui, mesmo de forma material, ela coexiste lá. O problema é que a gente sofre, né? Porque esquece, porque a gente não tem espaço. O problema é o nosso esquecimento. O problema não é a matéria, o problema é o nosso esquecimento da espiritualidade. Por isso que a gente fala tanto em prática interna, para unificar céu e terra. É a mesma coisa que se explica em traduções orientais de qualquer linhagem antiga, pelo menos que eu tenho estudado. Todas falam do seu jeito, do seu jeitinho. Eu traduzo do meu. Como eu não sou mestre, não tenho que dar satisfação para ninguém, então eu traduzo do meu jeito, e quem gosta desse jeito compreende assim, que é para tentar facilitar. Quem tem uma pergunta um pouco mais profunda, aí me pergunta de uma forma que eu possa responder de acordo com a sua vivência. Eu tento responder pela minha, mas dá para a gente ir muito longe nisso. Então, o que eu expliquei do magnetismo da Terra, a gente tem o magnetismo no corpo, isso não está separado, porque é a mesma matéria que a gente usa aqui na Terra, mas isso não está separado do espaço. Por isso que eles falam que a gente é pó de estrela. Mas de onde surgiu o pó de estrela? Por isso que eu falo que não há karma enquanto conceito reencarnação, não é questão de ser obrigatório ou não. Porque isso não é bem assim, né? Se você entra na matéria e a sua consciência, a sua energia está usando dessa forma, e você corrompe essa geometria, que é o que eu expliquei no começo, né? Você tem uma geometria, forma do bolo lá. Se você vai lá, e você tem um hexágono, vamos pensar assim, pensa no hexágono. No hexágono você vai lá e alterna a perninha dele, você alterou a estrutura geométrica. Então, se existe uma vazão de energia que você vinculou a tua ali, você tem que ir lá e arrumar aquela perninha de novo. É igual afinar um violão. Quando uma toca, corda, todas vibram. Diapasão, né? Fazer o teste de... Quando você toca um diapasão na mesma frequência que o outro vibra sem chegar, por ressonância, por magnetismo. Por isso que eles falam, né, que do verbo se fez a luz. Por que do verbo? O verbo não da palavra, e sim da vibração gerada. Então, da vibração se faz a luz. Não é bem o som da forma como a gente entende escutar um barulho. É a vibração cósmica gera a luz. E da luz se faz todas as coisas do nosso entendimento aqui mais leigo, né? Mas a frequência, a vibração, cria todas as coisas. Se você altera a vibração atômica de uma pedra para uma outra vibração, você transforma ela em outra matéria. Certo? Então, mais ou menos isso. O negócio do zumbido no ouvido, que alguém me perguntou, desculpa, eu não tinha visto a pergunta, agora que eu vi aqui, depende, né? Tem questões médicas, que é o que muita gente tem aí, que é questão médica mesmo, pressão no tímpano, né? Eu não sou médico, não tenho como afirmar questões médicas. Mas tem outro tipo de zumbido, que ele não é constante, que é aquele zumbido que a pessoa fica continuamente, aquilo é um problema mesmo no tímpano, né? E a pessoa tem que aprender a conviver ou usar meios. Mas tem um outro zumbido, que é uma abertura de um canal do ouvido, que aí não é um zumbido tanto físico, né? Mas não é bem um zumbido, então depende muito da pessoa. Normalmente quando a gente começa a equilibrar os canais do corpo, some o zumbido. Já vi muita gente com zumbido constante, depois de uns 6 meses, 1 ano de prática bem feita, sumiu. Por que sumiu? Porque estava desequilibrado o canal. E tem também uma coisa que eu ensino para o pessoal que faz prática, que é massagear o canal atrás do ouvido. Então não vou falar para vocês fazerem isso, porque se a pessoa tem alguma doença ou algum problema aqui e apertar, tiver com inflamação, vai machucar. Então não sejam tolos de fazer uma coisa só porque eu estou falando aqui. Tem que ver a questão médica primeiro. Se não tem restrição médica, não achou o problema, e você não tem nenhum problema com isso, você pode massagear. Normalmente não, né? A pessoa faz atividade física, principalmente hoje em dia, né? Que a atividade física do pessoal é celular. Ridículo. 25 kg de pressão no pescoço aqui para baixo. Começa a gerar tensão no trapézio, tensão atrás do pescoço e no músculo atrás da orelha. Então a gente tem um músculo atrás do canal aqui, conforme ele vai enrijecendo muito, pode pressionar por dentro do nervo e a gente escuta dentro da cabeça um zumbido, por excesso de pressão aqui. Inclusive esse excesso de pressão que as pessoas têm nessa parte toda aqui, tende a dar enxaqueca. Tem muita gente que eu já peguei e atendi, né, com massagem, com alguma parte terapêutica, com enxaqueca grave, não descobri a causa, só no tarja preta, solta isso daqui tudo, solta todos os campos atrás da orelha, solta a mandíbula, solta o pescoço, acaba a enxaqueca. E daí para de pressionar o nervo, aumenta a oxigenação do cérebro, a pessoa começa a praticar alguma coisa, para começar a desobstruir os canaizinhos, começa a respirar melhor,
aumentando a oxigenação do cérebro, tranquiliza. Então, aliviar a acne. Aí, João, depende. Se é uma acne que está vindo contínua, normalmente corta leite. O principal gerador de acne hoje em dia é excesso de gordura, principalmente advinda do leite, né? Quem consome muito hoje em dia produto de leite, e quase tudo que a gente compra hoje em dia tem, né? Chocolate, doce, bolo, sorvete, iogurte, próprio leite. Tem muita gente que consome coisa demais de leite. E isso vai gerar acne e protuberância. Quem come muito chocolate, usa muito óleo. Então, o ideal seria cortar o causador, o excesso da gordura, principalmente leite, laticínio de forma geral. Amendoim gera muita espinha, né? Amendoim, castanha, tudo que tem muita óleo, muita gordura oleosa, inclusive oleaginosas, né? Tem que tomar cuidado com o excesso vai causar espinha. Distúrbio hormonal também causa. Aí tem que ver uma questão hormonal aí, se é algum distúrbio e o porquê que está acontecendo isso. Sabonete de amamelis é bom, a amamelis tende a dar uma aliviada nisso, mas depende muito, né? O que eu aconselho para vocês, nessa parte de ervaria, falei o dia inteiro hoje, pessoal, desculpa. Nessa parte de ervaria, tem um cara que eu gosto bastante, até fiz uma live com ele, chama Paulo das Ervas. Vocês podem entrar no YouTube e digita lá, Paulo das Ervas. É um senhor já de cabelo branco, super gente boa. E ele fala muito, ele tem um monte de receita e erva lá, ele faz tratamento com erva. E eu vi ele postando alguma coisa um tempo atrás falando de acne, João. Então entra lá no Paulo das Ervas, digita lá acne no canal dele. Eu acho que ele tem umas plantas lá e tem até um creme, um óleo, alguma coisa lá que ele vende. Então de repente te ajuda. Mas a amamelis é bom, mas se não cortar o causador, não adianta, né? Você vai tomar chá, passar creme, sabonete, não vai resolver. Então faz um teste. Se quiser fazer um teste, fica aí um mês sem consumir leite derivado. Ou diminua, o máximo que você puder, desde que não te prejudique. Vê o que acontece com o teu corpo. Se você comer muita oleaginosa, amendoim, castanha, essas coisas, corta o excesso da gordura. Normalmente tende a diminuir muito. Mais alguém? Alguma coisa? Eu só bate papo, tá, pessoal? Já estou saindo já também. Estou até olhando o horário aqui. Tem compromisso ainda hoje. Não é compromisso de diversão não, tá? Trabalho não. Nunca acaba. Estava dando aula agora há pouco, saí da empresa, depois fui dar aula, depois de dar aula estou aqui, batendo um papinho. Depois eu vou resolver outras coisinhas ainda. E assim vai, né? Mas é bom conversar às vezes, tirar dúvida aqui ao vivo também. Porque às vezes dá tempo de gravar vídeo, às vezes dá tempo de conversar ao vivo. A gente tende. Não entra muita gente, mas vou salvar o vídeo, pode deixar. Aqui é só bate-papo mesmo. Estava explicando essa questão da terra, da energia, das egrégoras, né? Espíritos não tem egrégora. E tome cuidado com essa questão de saúde hoje em dia, tá, pessoal? Eu não posso, como não sou médico, nem tenho competência para isso, tomem cuidado, muito cuidado com excesso de depuração, com excesso dessa nhaca, desse detox que está sendo vendido por aí para tudo quanto é lugar. Tem muita gente arrebentando o fígado, sistema hepático, rim. Muito cuidado. O modismo não funciona. A gente tem que ter atividade física que seja boa, né? De baixo impacto ou que nos deixe feliz. Quem vive muito rabugento não funciona. Tem que tirar os preconceitos, né? A gente está passando por momentos de turbulência sim, mas tem que praticar. Deixa eu ver o que é aqui. Então, acabei de falar, né, Jorge? Não tem egrégora, não existe egrégora. Egrégora que me acompanha, né? Me acompanha um monte de espírito. Eles não estão nem aí porque a gente acha de egrégora, de religião, nada disso. Não tem contrato. Ninguém tem contrato comigo nem com as minhas entidades. O que eu tenho é amizade. Se eu gosto da pessoa, os espíritos gostam da pessoa e a pessoa gosta de mim, dos espíritos, a gente tem uma sanga forte. Porque as pessoas têm uma afinidade de propósito. Aí a coisa funciona. Do contrário, é misticismo. Acabou a aula aí? Já é para te buscar? Eu vi uma pessoa entrando aqui, eu tenho que ver se eu tenho que sair ou não. Deixa eu ver, chegou a mensagem aqui, quer me... Ah, chegou. Não tinha bipado aqui de novo. Bom, vou ter que sair, pessoal. Tenho que buscar uma pessoa agora e resolver outras coisas aqui também. Então foi só um bate-papo sobre banhos de ervas e ancoramento. Não tem nada a ver com meditação isso, pessoal. Nada a ver com meditação. Tô indo já, tá bom? Pessoal,
Meditação é sentar na calma, é esvaziar e se dissolver. Esse é o propósito final de meditação. Só que tem um caminho para a gente sentar e meditar. Meditar não é ficar quieto, sentado, fazendo on. Isso não é meditar. Então a gente tem que pôr o pé no chão, começar a estudar e praticar com quem já tenha feito isso. Não estou falando de mim, tá? Não é porque eu ensino, todo mundo tem que vir me procurar porque eu sou melhor do que ninguém. Já falei, quem não gosta da minha cara, do meu jeito, eu passo uma lista de pessoas aqui que ensino e que vocês podem ver. Tem pessoal que gosta de pôr roupa, tem lugares lindos. Eu não, é do meu jeitinho. Eu preferi assim porque é assim que eu pretendo ser até desencarnar. Melhorar, não é síndrome de Gabriela, né, mas melhorar o que eu posso. Mas não estou querendo sustentar a vaidade ou ego das pessoas. Então não tem muito essa questão. Então essa questão de banho, de erva, de ancoramento, isso depende do que a pessoa acredita ou entende como ancoramento. Ancoramento é o quê? Você ancorar um barco, ou que nem o Rodrigo ensina, que é você chamar espíritos. O que o Rodrigo faz lá no que ele ensina de ancoramento? Chama tudo quanto é entidade, que tem afinidade, que tem frequência, que tem a mesma intenção, o mesmo propósito. Não importa se eu estou chamando de Jesus, Buda, eu já falei, não existe egrégora. Então se a gente quiser colocar isso numa caixinha, não funciona. Nas coisas que eu pratico e das coisas que eu sustento, são linhas do que eu gosto de praticar, né, de linhas antigas, ancestrais, que a gente chama de linha de raiz, não tem egrégora. Não importa se você está trabalhando na Umbanda, no Taoísmo, no Budismo, no Shintoísmo ou em qualquer outro ismo. Isso é uma coisa nossa, aqui terra, né? A identificação de pessoas que têm a mesma afinidade, para coisa boa ou ruim. Quanta gente não cria religiões ou egrégoras de seres perversos? São pessoas afins, é só isso, gente. Então aqui, o que eu tento trabalhar é com a mesma coisa que Jesus de Nazaré ensinou, Siddhartha Gautama ensinou, Lao Tse ensinou, Krishna ensinou, os yogis ensinaram, os imortais ensinaram, os meus mestres ensinaram, os espíritos ensinaram. Eu pego isso e só parto do princípio e das fórmulas que eu aprendi. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não pratico. Isso não funciona. É lógico, tem muitas práticas, sei lá, quantas centenas de práticas eu conheço. A gente não faz tudo todo dia. Tem coisas que a gente faz, que é de cabeceira, de raiz, e tem coisas que a gente vai reciclando, ensinando, aprendendo e se ajudando. Uma sangue, uma comunidade, uma tribo forte é que se ajuda, não coloca ninguém no pedestal. Então quando a gente conversa com a espiritualidade, não é porque é um Kutume, um Yogananda, um Chico Xavier, um Jesus Cristo, que vai se colocar de superior. O fato de você chegar perto da energia de um ser, de uma envergadura consciencial maior do que a tua, é um prazer para eles e para a gente. Para eles porque a gente já está conseguindo ficar mais feliz, né? Gente feliz não enche o saco de ninguém. Então se a gente consegue ficar mais feliz aqui, a gente consegue ficar mais feliz na espiritualidade. Então se a gente desencarna, independente de a gente parar no plano astral, no plano mental, qualquer outro lugar, qualquer parte da sua geometria ancestral, que é você enquanto ser manifesto no universo, estiver desregulado, não estiver em harmonia, você vai querer ajudar. Então a gente pode ajudar de baixo para cima ou de cima para baixo. Quer seguir o fluxo natural do universo? É a tua energia que vai transmigrar o ciclo contínuo do universo até um ponto de dissolução. Ou a gente usa ferramentas que os mestres, ascensos, as divindades, qualquer ser que trouxe, né, conhecimentos que trazem mais felicidade para a gente. Quanto mais a gente pratica isso, menos a gente vai encher o saco da espiritualidade também, porque menos a gente vai ter problema, não no sentido físico, mas principalmente na consciência. É a gente se libertar. Na verdade, não é se apegar, né? Não adianta a gente querer criar um mundo espiritual à nossa imagem e semelhança. Não vai dar certo. Assim como nunca funcionou em nada. Sempre que a gente quer colocar a nossa verdade e não fluir isso de forma universal mesmo, realmente com amor, com compaixão, não dá certo. Já viu isso milhões e milhões de vezes. E estamos vendo agora de novo, né? Essas mudanças na Terra, tudo isso que está acontecendo, tem os seus porquês também, e a gente tem responsabilidade sobre isso. Cabe-nos praticar algo que tenha afinidade, para que pelo menos, se a gente não puder ajudar, a gente não atrapalhe nem as pessoas do nosso lado, nem a espiritualidade da forma como a gente entende. É a gente criar o ancoramento, é a gente criar a egrégora, não sei o que lá, de uma forma que não separe ninguém. E que aqueles que fazem parte da gente, que estão no sofrimento, a gente, a partir do nosso exemplo de conduta, possa ensinar essas pessoas. Porque só na teoria a gente está cansado de ver no dia a dia que não funciona, né, pessoal? Bom, aqui foi só uma pincelada, a gente ficou batendo papo aqui até agora, eu preciso de sair. Tem coisas para fazer aqui também. Em outra oportunidade a gente volta a conversar e qualquer coisa, postem mensagem ali para mim, dentro do possível eu vou respondendo, tá bom? Um abraço, tudo de bom.